Galera, eu estou aqui no workshop da Intel para dar uma olhada na nova geração de processadores Intel Core da 14ª geração, os modelos Intel Core Ultra, os codinome Meteor Lake. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas das demos que eles trouxeram para cá, mostrando principalmente as capacidades de você ter um processador com uma arquitetura híbrida, de você ter CPU, GPU e NPU, e as diferenças que cada uma dessas porções trazem para diferentes usos. Então, seja para eficiência energética, seja para AI, seja para jogos. Então, nós temos demonstrações de cada uma dessas partes do chip, alguns produtos para a gente dar uma olhadinha pela primeira vez. Então, vem comigo que eu vou mostrar o que eu achei de interessante por aqui. E essa aqui é para quem gosta de ver nudes de hardware. Então, este aqui é o chip Intel Core Ultra. Inclusive, quando eu giro, eu acho que vocês conseguem ver eventualmente as linhas dos diferentes die, né? Nós temos o die de gráficos, se eu não me engano, é esse primeiro embaixo. No centro está do SoC, onde tem as estruturas mais básicas e os núcleos de altíssima eficiência. Temos a parte de processador, mais aqui em cima. E por fim, numa lateral, nós temos mais um die de I/O. Então, olha só, dá para ver a estrutura modular, ela visível ao olho nu, especialmente se eu vou girando aqui, vou mostrando para vocês. E para quem tem curiosidade de ver o que é um wafer, onde é produzido e tirado cada um dessas estruturas, aqui a gente tem um exemplo de um wafer, que é bem difícil fazer foco, ó. Olha só, essa aqui é uma estrutura, pelo que eu estou vendo aqui, é o processador. Eu acho que é o processador porque a gente consegue ver 6 estruturas de núcleos de eficiência, mais o cluster de... Não, desculpa, 6 estruturas de processador de alta performance, mais os 2 clusters de eficiência. Mas olha, cada um desses cortado vai ser uma estrutura de processador. E o detalhe, como a estrutura é modular, não é o processador inteiro isso aqui. Isso aqui é só parte, é um desses dies, é um desses bloquinhos aqui, é o que está saindo dali, dessa estrutura toda aqui. É muito difícil fazer o foco de um wafer. E é daqui que nascem os processadores. E o foco sempre vai parar em qualquer pessoa que parar para olhar esse chip, ele vai fazer foco na pessoa, afinal de contas as câmeras normalmente procuram rostos, elas não são tão entusiastas assim de wafers quanto a gente. Aqui é uma demonstração que a gente até teve a oportunidade de dar uma olhadinha lá em Nova York no lançamento, mas é o seguinte, nós temos 2 notebooks, um operando na 12ª geração, os dois estão travados, quer dizer, esse modelo na 12ª geração, travado em 28 watts de consumo. Esse modelo usa a nova geração, os novos gráficos ARC e é Meteor Lake, e também está aqui, travado para operar na casa dos 28 watts de consumo. Eles estão rodando o mesmo game, na mesma configuração gráfica, mas nós temos aqui a diferença de taxa de quadros. Esse aqui está rodando a 26, 25 FPS, esse aqui está rodando a 72. Uma das vantagens é que aqui a gente tem o Intel XeSS, então como agora os chips gráficos são ARC, são baseados na tecnologia Intel Arc, agora dá para habilitar o Intel XeSS, algo que não estava disponível na geração anterior. Mas mesmo que a gente não habilite, né, aqui tem no 25 versus 70, mesmo que a gente venha aqui nas configurações e desabilite isso, então quando a gente vem aqui em vídeo, Intel XeSS, está no modo Performance, vamos desabilitar ele. Agora com o Intel XeSS desabilitado, a gente está com ele rodando na casa dos 40, ou seja, ainda assim a gente está vendo um ganho de 25 para 40, 45, então um ganho aí de quase 100%, quase o dobro de performance, mas com uma possibilidade de agora de se habilitar o Intel XeSS para ter um ganho extra de performance, renderizando uma resolução menor e ampliando para a resolução final. O resultado é esse ganho de performance que na performance bruta já teria uma vantagem, mas usando esses recursos novos você ainda consegue ter um ganho ainda maior no desempenho. Então, eles chegam a mostrar aqui alguns gráficos de comparação. Então os 3 sistemas que estão rodando aqui é a geração anterior, aqui pela barrinha azul. Aqui é a diferença de performance só em força bruta, na cor azul um pouco mais escura, e na cor roxa você é a força bruta mais o Intel XeSS da nova geração dos processadores Meteor Lake. E um anúncio que rolou por aqui foi a 14ª geração de processadores de alta performance. Então aqui nós temos 2 notebooks baseados no Core i9 14900K, né, um processador de até 32 threads. E aqui eles estão mostrando a diferença do Intel APO, rodando o Rainbow Six Siege. É algo que a gente já tem no canal, a gente já mostrou para vocês a diferença de performance no desktop. E as versões de notebook também tem esse recurso. E dá, no caso aqui, uma diferença, o benchmark total vai dar uma diferença de uns 16%
No lado a lado a gente já percebe uma variação na performance desses dois modelos. A linha HX é para notebooks de alta performance, então não à toa que vocês estão vendo, são notebooks mais pesados, né? São focados em um TDP alta, para quem quer alta performance em um notebook. Com o APO desligado e o APO ligado, já vamos dar uma olhadinha na diferença. Então, com o APO ligado a gente teve uma média de 569, com o APO desligado a gente teve um 546. E a gente chegou a ver uns picos aí, aqui estava na casa dos 700, enquanto aqui estava operando na casa de uns 600 FPS. Diferença dessa otimização do Intel APO, que é uma das novidades da 14ª geração da linha HX de alta performance para notebooks. Aqui a gente tem uma demonstração que nem sempre é possível, na verdade quase nunca a gente consegue fazer, que é uma boa comparação entre notebooks, porque nós temos essencialmente o mesmo chassi, aqui o modelo da ambos são baseados em notebooks da ASUS, vocês podem ver que eles têm configurações muito parecidas. A diferença é que nós temos aqui um AMD Ryzen da série 7000U e logo ao lado dele está um Meteor Lake baseado aí num Ultra 7 155H. Os dois estão rodando um vídeo, então é um media playback aí bem básico, costuma ter hoje em dia os notebooks são muito eficientes para realizar esse tipo de ação, e a Intel colocou aqui vários probes diretamente nos notebooks para conseguir ver exatamente o consumo dos componentes. Então isso é bom porque escapa de problemas como, por exemplo, softwares reportando valores errados, esse tipo de coisa. A gente realmente sabe através desses probes o que exatamente está sendo puxado por cada um desses sistemas. E eles trouxeram isso para mostrar a eficiência da geração Ultra, porque nesses casos aqui eles vão colocar em ação somente os núcleos de baixo consumo, porque realmente é uma função leve, né, reprodução de vídeo, você não precisa habilitar os núcleos de performance, então está rodando só nos núcleos de eficiência dos Intel Core Ultra. E aqui a gente tem o report em tempo real de como esses dois sistemas estão consumindo. Então, aqui nós temos a barra, obviamente, né, na cor azul, representando o consumo do Intel Core Ultra, enquanto que na barra vermelha nós temos o consumo em tempo real do notebook baseado em AMD Ryzen 7000. Nós temos tanto o pico quanto a média de consumo, mostrando uma vantagem aí. Como a Intel consegue utilizar núcleos de eficiência para esses cenários, ela consegue entregar um consumo mais baixo e por conta disso vai entregar mais autonomia. Eles vão conseguir rodar com um consumo mais baixo, especialmente para essas funções em que é possível otimizar usando núcleos de eficiência, enquanto que a arquitetura da AMD ela é fixa em todos os núcleos de performance. Todos esses modelos eles trazem 8 núcleos, todos para desempenho, enquanto que a arquitetura híbrida da Intel vai trazer um conjunto de... Nessa implementação, né, do Intel Core Ultra 7, nós vamos ter 6 núcleos de performance, mais um conjunto de 8 de eficiência. Então, dependendo de qual é a função, essa função aqui, por exemplo, vai ativar somente os de eficiência e, inclusive, pode ativar os presentes no SoC de baixíssimo consumo. Para algumas funções mais leves, então pode economizar ainda mais. E outra coisa que a gente conseguiu dar uma olhada aqui no espaço da Intel é esse dispositivo portátil da MSI. Então, ele vai trazer um processador Intel Core Ultra, que é o Core Ultra 7. Gráficos vão ser os gráficos integrados ARC, né, que é o que traz essa nova geração. E o dispositivo, à primeira vista, tem um porte que me lembra um pouquinho o ROG Ally, talvez um pouco menor, um pouco mais leve, bastante simplista, bastante direto o design, gostei bastante do sistema de luz dele. Ele fica com um efeito legal, com os LEDs acesos, e a gente vai precisar de mais tempo para ir testar como é que vai ser o desempenho desse dispositivo, mas as primeiras impressões, gostei do porte dele, as primeiras impressões são interessantes. Galera, essa aqui é uma bancada baseada já na nova geração de processadores Intel Core Ultra. Esse aqui é um modelo ainda de demonstração da MSI, ainda não é um modelo finalizado. Ele usa o Intel Core Ultra 165H. Ainda é um notebook de perfil fino e o bacana é que eles estão aqui fazendo uma demonstração de coisas que você consegue fazer com esses novos processadores e a versatilidade principalmente das porções de chips NPU, GPU e CPU. Então esse aqui é o Audacity, é um software open source para edição de áudio e ele está com um conjunto de filtros da OpenVINO instalado que podem ser acelerados de hardware. Então aqui a gente tem uma música. E o que a gente pode fazer aqui? Então, se eu vier aqui em OpenVINO All Effects, nós temos uma função de Music Separation, que obviamente o primeiro eu tinha que ter escolhido o que eu quero fazer, eu vou fazendo a trilha toda,
E aqui nós temos o Music Separation. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar separar todos os instrumentos da música em faixas diferentes. Isso é uma coisa que não era possível antes via aceleração de hardware. Aqui ele trabalha com inferência através de GPU. Então aqui que vem um ponto importante da arquitetura Ultra. Algumas funções mais leves você pode rodar em NPU. As que precisam de mais poder de processamento podem ir para GPU. Vamos rodar aqui essa separação para ver como fica. Então ele começou o processamento, vai precisar aí de mais ou menos 1 minuto. Ok, ele fez. Então aqui nós temos a faixa original, a primeira. Já vou mutar ela. E ele criou um conjunto de faixas diferentes. Então vamos, por exemplo, ir uma a uma para vocês verem o que ele separa em cada uma. Então vamos nessa aqui. Aqui ficou a batida. Nessa outra camada nós temos alguma outra coisa. Deixa eu já ver aqui o que é. Aqui ele separou baixo. Aqui eu já estou com as duas habilitadas, né? Que é a... Deixa eu tirar por enquanto a batida, ficar só com baixo. O instrumento. E por fim, aqui ele separou com uma camada dos vocais, então vamos dar uma olhada. Agora outra função que é maneiro mostrar para vocês é essa aqui, ó. Agora nós vamos acelerar esse processo por NPU. Vamos aqui na parte de analisar. E nós temos uma função que se chama OpenVino Whisper Transcription. Ela é acelerada via NPU e o que ela faz? Ela é capaz de transcrever o que está escrito na música. Então vou até por aqui, ó, aqui está já medindo o uso da NPU ao longo do processo e vamos fazer. Então começou o uso, deu um spike aqui no uso da NPU, e que o processo foi bem rápido. E o resultado final, olha só, a gente tem aqui embaixo a transcrição feita através dessa API. Então vamos lá rodar para vocês até acompanharem. Então você vê, dependendo, a versatilidade de você ter um sistema que tem CPU, GPU e NPU é que dependendo da função você vai ter filtros que vão rodar com mais velocidade em um chip, com mais eficiência em outro. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando aqui na bateria e eu tenho muito mais autonomia, eu posso rodar em NPU, ver que o processo foi super rápido e não necessariamente ativar a GPU, porque ela é mais eficiente para fazer esse tipo de função aqui, com consumo menor de watts e entrega aí alguns resultados bem interessantes. E outra demonstração que está rolando aqui do lado, o pessoal está brincando com Stable Diffusion no GIMP. Então já vamos abrir aqui e dar uma olhada no rolê. Vou deixar aqui aberto novamente a NPU, que é o que o pessoal tem usado aqui para acelerar o processo. Tá o uso aí de componentes para a gente acompanhar como é que ele vai usar diferentes porções do chip. E o Stable Diffusion, você pode vir aqui, vou usar o prompt gigante que já deixaram aqui. Vamos escolher, está selecionado como um dispositivo aqui a NPU, alguns outros processos vão ser feitos por GPU. E essa é a vantagem, você tem diferentes funções que podem rodar melhor em cada porção do chip, você usa cada um deles, a mais indicada para cada um. Começamos a trabalhar então, ó, a NPU chegou a dar um pico de 100% de uso, CPU também está num uso alto. E aí está a nossa arte mais fálica do que eu gostaria, mas como eu nem me dei o trabalho de mexer no prompt, não sei não vou assumir a autoria do que esse hardware acabou de gerar, mas vocês viram como eles tiveram diferentes usos de diferentes porções do hardware para realizar essa ação. Então chegou a dar um pico de uso completo da NPU, CPU também teve um pico alto, e ver como ficou alto, como ficou rápido esse nosso prompt. Foi um prompt que levou realmente pouquíssimo tempo para ser rodado. A galera teve resultados melhores que os meus. Uma galera anterior acho que escolheu melhor o que usaram. Mas está aí a nossa obra de arte. Além da série HX, que foi anunciada, é a 14ª geração desses produtos com foco em notebooks de alta performance, outro modelo que a gente conheceu aqui foi a nova linha de processadores que não tem NPU. Então a Intel ela vai continuar produzindo uma linha com custo abaixo da linha Intel Core Ultra, de processadores que vão ser baseados na arquitetura anterior, então eles vão usar, ao invés do processo novo Intel 4, vão usar o Intel 7 e não vão contar com NPU. Então eles basicamente são refreshes da 13ª geração e que vão receber uma nova nomenclatura. De acordo com a Intel, é para tentar simplificar a nomenclatura de seus produtos e tornar mais fácil você entender que é uma nova geração e também não confundir os recursos que cada geração tem. Então, esses novos produtos vão se chamar o Série 1, vão ser produtos sem o Ultra no nome. Então, por exemplo, você vai ter um processador Intel Core Ultra 150U, Intel Core Ultra 7150U, por exemplo. Assim você sabe que não é um produto da linha Ultra, então ele não vai ter NPU, ele também não vai ser do processo Intel 4, ele vai ser feito no anterior, que é o processo Intel 7. E dessa forma você tem nomes também com uma nomenclatura mais curta. Outra coisa que a Intel identificou é que após 14 gerações, os produtos já estavam com nomes muito longos e também já eram acumulado de muitos anos um branding. Então eles estão fazendo basicamente um restart da nomenclatura e com isso a gente tem a primeira série, a série 1, que vai ter essa divisão. Linha Ultra, com processadores como Core, Intel Core Ultra 7155H,
vai ser um modelo que vai ter NPU, vai usar o novo processo de fabricação Intel 4, com um custo mais alto, voltado a produtos premium. E também você vai ter os produtos já com o segmento de custo mais acessível, usando a tecnologia anterior para baratear o custo e também não trazendo NPU. Então tem núcleos de eficiência, tem núcleos de performance, mas não vai trazer NPU e também não vai trazer os gráficos Intel Arc, ainda vai usar os gráficos Intel Iris Xe. E esses por um preço mais baixo e não vai ter Ultra no nome. Então dessa forma fica mais simples, de acordo com a Intel, o consumidor entender que é um produto da nova geração e qual é cada um dos modelos que você... ela não precisava passar ali, tá? Ela não precisava passar por ali. Tipo, tinha muito espaço pro outro lado, mas por algum motivo ela quis passar por aqui. Então vai ter essa diferenciação, todos eles série 1, ano que vem, quando vier uma nova geração, ao invés de ser a 15ª geração Intel Core, a gente vai ter os processadores Intel Core série 2, aí vai ser um 255H, se for Intel Core Ultra, vai ter um 250U, a série tradicional, né, Intel Core não Ultra, e com isso a Intel espera tornar mais simples o entendimento dos produtos nas próximas gerações. A expectativa da empresa é que nos próximos 2 anos sejam vendidos 100 milhões de processadores com NPUs, linha Ultra, e que numa janela ali de 5 anos isso cresça para 80% da produção deles de produtos trazerem unidades de processamento, trazer NPUs. Bom, com isso eu encerro a minha volta. Mas não encerra a cobertura, nós ainda vamos dar um rolê por muita coisa aqui em Las Vegas, então assina o canal e fica de olho também no que sai lá na adrenaline.com.br, que a gente vai trazer todas as principais novidades de tecnologia que a gente encontrar por aqui, os lançamentos, os novos recursos, tudo que for mostrado aqui pelas feiras, pelos saguões aqui dos hotéis, seja lá no Convention Center, a gente vai tentar trazer o que tem de mais maneiro, então não deixe de acompanhar os vídeos e assinar o canal. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!